Olá a todos, eu sou o professor Humberto da Universidade Federal do Piauí. Nesta videoaula nós estudaremos a ordenação do conjunto dos números inteiros. Vimos na videoaula anterior que o conjunto dos números inteiros, Z, ele é munido de duas operações que nós chamamos de adição e de multiplicação, e essas operações elas têm algumas propriedades. Dentre elas nós temos lá a associatividade da soma e da adição e da multiplicação. Nós temos a existência de elementos neutros, tanto aditivo quanto multiplicativo, a existência de um simétrico aditivo. Nós vimos também a distributividade da soma com relação ao produto e do produto com relação à soma, enfim. Nós vimos lá, se eu não me engano, 6 propriedades. Aqui, para dar continuidade ao nosso estudo, nós vamos admitir que o conjunto N dos números naturais é fechado com relação à soma e ao produto. E nós admitiremos também que vale a tricotomia no conjunto dos números inteiros. O que vem a ser a tricotomia? Tricotomia é o seguinte: dados dois números inteiros, A e B, vale uma e somente uma das seguintes propriedades: ou A é igual a B, ou B menos A é positivo, ou seja, pertence aos naturais, ou vale a terceira propriedade, que diz que menos B menos A, ou seja, o simétrico de B menos A é positivo, portanto pertence ao conjunto dos números naturais. É isso aí. Uma outra forma da tricotomia é a seguinte. Primeiramente vamos aqui uma definição. Que é o seguinte: dizemos que A é menor do que B, e simbolizamos por esse símbolo A menor do que B, quando a diferença B menos A for um número positivo, ou seja, for um número natural. Então, se isso ocorrer, nós diremos que A é menor do que B. Então, com base nessa definição, a tricotomia a tricotomia pode ser reescrita da seguinte forma: primeiro, dados A e B, dados A e B, números inteiros, temos uma e somente uma das seguintes possibilidades. A primeira é A igual a B, a segunda é A menor do que B, e a terceira possibilidade é B menor do que A. Então, dados A e B inteiros, ocorre uma e somente uma dessas três possibilidades. Nós dizemos também que A é maior do que B quando A menos B for um número
positivo, portanto foi um número natural. E nós indicamos isso pelo símbolo A maior do que B. Além disso, veja o seguinte, como A menos 0 é igual a A, segue-se que um número inteiro A é maior do que 0, se e somente se ele for um número natural. Desta forma, nós podemos então escrever o conjunto dos números naturais como sendo o conjunto dos números inteiros, tais que ele é maior do que 0. O conjunto dos números inteiros maiores do que 0. Nós também usaremos, é comum utilizarmos a notação "-n" para indicarmos o conjunto dos números inteiros n, tais que n é menor do que 0. É isso aí. Uma outra observação é que, além disso, os naturais, os inteiros, nós podemos particioná-los como sendo... deixa eu escrever aqui nesse cantinho. Os números inteiros podem ser particionados como sendo -n, união com 0, união com o conjunto dos números naturais. Bom, nós mostraremos agora algumas propriedades dessa relação menor do que. A primeira propriedade é chamada de transitividade, que diz que para quaisquer que sejam A e B inteiros, com A menor do que B e B menor do que C, então A é menor do que C. Ora, para demonstrar isso, nós procedemos da seguinte forma. Então nós temos aqui A menor do que B e B menor do que C. Isso significa, A menor do que B significa que B menos A é um número natural, e B menor do que C significa que C menos B é um número natural. Como o conjunto dos números naturais é fechado com relação à soma, ao somarmos B menos A com C menos B, nós temos então C menos A, portanto é igual a B menos A mais C menos B. E como a soma de números naturais é ainda um número natural, nós temos então que C menos A pertence ao conjunto dos números naturais, onde nós concluímos então que A é menor do que C. Então vale a transitividade. A segunda propriedade diz que nessa relação menor do que vale cancelamento, ou seja, para quaisquer que sejam A, B e C inteiros, A é menor do que B se e somente se A mais C é menor do que B mais C. Bom, para demonstrar isso, nós temos o seguinte. Primeiro, se o A é menor do que B, então nós temos que B menos A, por definição, pertence aos naturais. Portanto, nós concluímos que B mais C menos A mais C, que é igual, utilizando-se aqui distributividade e propriedades do elemento simétrico, isso é igual a B menos A. E, portanto, pertence ao conjunto dos números naturais. Logo, como a diferença B mais C menos A mais C pertence ao conjunto dos números naturais, por definição, nós concluímos que A mais C é menor do que B mais C. Reciprocamente, se A mais C for menor do que B mais C,
Então, pela primeira parte da proposição, ou seja, e somando, né, pela primeira parte da proposição e somando a menos C, né, somando o oposto de C em ambos os membros, nós concluímos então que A mais C menos C é menor do que B mais C menos C. Como C menos C é zero, nós concluímos então que A é menor do que B. A terceira propriedade é para quaisquer que sejam A e B inteiros e C natural, portanto C aqui é positivo, A é menor do que B se somente se A vezes C é menor do que B vezes C. Bom, vamos então à demonstração dessa propriedade. Veja bem, se A é menor do que B, então nós temos por definição que B menos A é um número positivo, é um número natural. E como C também é um número positivo, é um número natural, segue-se da propriedade de fechamento para a multiplicação que BC menos AC, que na verdade é B menos A vezes C, é o produto de dois números naturais, que ainda é um número natural. Portanto, BC menos AC é o número natural, onde nós concluímos então que AC é menor do que BC, mostrando a primeira parte dessa propriedade 3. Já a recíproca dessa propriedade 3, nós demonstramos da seguinte forma. Se AC é menor do que BC, e esse C é um número positivo, portanto é um número natural, a tricotomia nos dá três possibilidades. Então, vou escrever assim, pela tricotomia, temos três possibilidades. A primeira possibilidade é do A ser igual a B. Ora, se A fosse igual a B, acarretaria que AC seria igual a BC, o que não ocorre. Não ocorre porque o AC é menor do que BC. Então, isso é uma contradição. Logo, não ocorre de A ser igual a B. Se A não é igual a B, então, ou A é menor do que B, ou B é menor do que A. Ora, se o B for menor do que A, fosse menor do que A, acarretaria, pela primeira parte da demonstração, que o BC seria menor do que o AC, tendo em vista que C é um número positivo. E isso novamente é uma contradição, porque BC não é menor do que AC. AC é que é menor do que BC. Então, novamente, nós temos uma contradição. Então, se não ocorre do A ser igual a B, não ocorre do B ser menor do que A, pela tricotomia, a única possibilidade que restou foi A ser menor do que B. E era isso que nós queríamos demonstrar. Bom, vamos então para a quarta propriedade, que é a seguinte. Para quaisquer que sejam A e B números inteiros e qualquer que seja C inteiro não nulo, nós temos que A é igual a B se e somente se AC é igual a BC. Então, inicialmente, vamos demonstrar o sentido de ida aqui. Então, A igual a B implica, como C é igual a C,
Então implica diretamente da boa definição da multiplicação de números inteiros, implica diretamente que AC é igual a BC e nada nós temos mais a demonstrar nesse sentido. Já a recíproca, então nós vamos aqui suponha AC igual a BC, e nós queremos mostrar então que necessariamente A igual a B. Então suponha AC igual a BC, C é um número, só uma correçãozinha, C é um número inteiro não nulo. Então C pode ser positivo ou negativo, um número inteiro não nulo. Então nós temos aqui duas possibilidades. A primeira possibilidade é o caso em que C é maior do que zero. Bom, se C é maior do que zero, nós vamos dividir aqui em duas partes. Primeiro, se A for menor do que B, então implica pela parte 3, pela propriedade de número 3, implica que AC é menor do que BC, já que eu estou com C aqui, um número, por hipótese, nesse caso aqui, um número positivo. Então, AC menor do que BC. E isso aqui é uma contradição. Por que é uma contradição? Porque eu estou na hipótese de AC igual a BC e não menor. Isso é uma contradição. E agora, se o caso em que C é menor do que... Perdão, o caso... Só um segundo. Então aqui nós fizemos se o A for menor do que B, então agora se o B for menor do que A, então nós temos, pelo mesmo argumento, que agora BC é menor do que AC, já que C é positivo, mas BC não é menor do que AC, BC é igual a AC. Então, novamente, aqui nós temos uma contradição. Então, se C for positivo, não pode ocorrer do A ser diferente de B, tem que ser igual. E o segundo caso é se o C, caso de C ser um número negativo. Ora, se C é negativo, então menos C é positivo. E nós seguimos a argumentação análoga ao que fizemos aqui anteriormente, só que usando menos C no lugar de C. E nós concluiremos então que não pode ocorrer do AC ser diferente do BC, só pode ser igual. E isso encerra então as 4 propriedades, a demonstração das 4 propriedades. Vejamos aqui mais uma definição, dados inteiros A e B, diremos que A é menor ou igual a B, ou que B é maior ou igual a A, quando o A for menor do que B ou A for igual a B. Simbolicamente nós escrevemos desta forma. Observe que... Vou pegar aqui outro lápis. Observe que que A é menor do que ou igual a B é equivalente a dizer que B menos A é um número natural ou é o número zero. Modernamente, conjuntos munidos de operações de adição e multiplicação, satisfazendo as propriedades que nós vimos na videoaula anterior, são 6 propriedades, são chamados de anéis. São exemplos de anéis os inteiros, os racionais, os reais, os complexos. Nós mostraremos agora um exercício que tem o objetivo de mostrar que o conjunto dos números inteiros não possui divisores de zero. Modernamente, anéis que não têm divisores de zero são chamados de domínios de integridade.
Bom, eis aqui então o exercício. Mostre que para quaisquer A e B inteiros não nulos, tem-se que o produto de A com B também não é nulo. Nós demonstraremos isso fazendo a contrapositiva, ou seja, nós vamos mostrar que o produto A vezes B é zero, se somente se o A é zero ou o B é zero. Então, para demonstrar isso, nós então faremos o seguinte: suponha que o produto é zero, A vezes B é zero, e que o A não é zero. E nós vamos concluir então que B tem que ser zero. De fato, nós temos o seguinte: observe que A vezes B é zero, mas também A vezes zero é zero. Então, desta forma, pela lei do cancelamento que nós vimos nas propriedades anteriores, nós concluímos então, como A também é diferente de zero, nós concluímos então que B tem que ser zero. E era isso que nós queríamos mostrar com esse exercício. Portanto, o conjunto dos números inteiros é o que nós chamamos modernamente de domínio de integridade. Bom, meus amigos, é isso aí. Por aqui terminamos essa videoaula e nos encontramos na próxima. Um abraço a todos e até lá.